Oi, gente, tudo bem? César Santos, da Escola Diplomática Periférica, aqui na área. Hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente. Geralmente vocês estão acostumados a eu conversar sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata. E hoje é um dia um pouco diferente, porque a gente vai falar de um campo da Escola Diplomática Periférica que é muito pouco divulgado ainda, mas ele está, na verdade, a pleno vapor. Mas pela natureza dessas atividades, eu me refiro à pesquisa, a natureza das pesquisas, elas realmente têm um outro tempo. Então, vocês verão menos vídeos sobre a pesquisa que a Escola Diplomática Periférica faz, mas é um campo não menos importante. Um dos braços dessa pesquisa se refere ao campo epistemológico das bancas examinadoras, né? As bancas examinadoras do concurso, cada uma delas, História do Brasil, Política Internacional, Geografia, Direito, cada uma delas tem uma sintaxe própria, tem uma preferência própria por determinados autores, por determinados textos, que além do repertório necessário que está previsto no edital, essa perspectiva te ajuda a pontuar na prova. Agora, tem crescido o público na EDIP que não está muito interessado no concurso. Então, a gente abriu um campo de pesquisa que eu tenho chamado de política externa e povos indígenas. Exatamente, política externa e povos indígenas. E aqui já vamos combinar, pela natureza do tema povos indígenas, trabalhar ele dentro da universidade, um espaço acadêmico onde a gente, como indígena, nunca foi escutado, não seria o melhor caminho. Então aqui vai todo o meu respeito, claro, a minha consideração pelo que se produz academicamente, sobretudo no campo da antropologia social, mas a gente vai fazer pesquisa fora da universidade, em diálogo com a universidade, mas fora dela. E para que vocês saibam exatamente o que a gente está produzindo, o que a gente está pesquisando, eu vou ler um pouco do texto autoral para vocês entenderem o que a gente está fazendo e se eventualmente interessa para vocês, tá bom? Então vocês me dêem licença para olhar para o texto. A Escola Diplomática Periférica anuncia a inauguração do campo Política Externa e Povos Indígenas no interior da análise de política externa, conhecida também como APE. Trata-se de uma iniciativa intelectual e política que emerge fora do cânone universitário tradicional, mas em diálogo rigoroso com ele, propondo investigar as condições de veredicção do voto internacional dos Estados signatários da Convenção 69 da OIT. Ou seja, como votam os países que assinaram a Convenção 69 da OIT. Se eles não fazem a consulta, como afinal de contas o voto dos países pode ser considerado um voto verdadeiro, um voto válido? Essa é a nossa pergunta. O campo parte de uma pergunta central: como pode o Estado falar em nome dos povos que não foram consultados? A hipótese fundadora é que existe uma dissociação entre performance diplomática dos Estados e as condições efetivas de escuta interna exigidas pela própria convenção que afirmam representar. Aí eu faço uma digressão sobre a literatura da análise de política externa, que a gente pode eventualmente discutir num outro momento, mas é um campo que tem publicação já na área, mas, claro, está restrito à universidade. E aí eu volto à Convenção 69 da OIT como um eixo epistemológico. E aí a Convenção inaugura um paradigma jurídico que é baseado em consulta prévia, em consentimento livre e informado, em autodeterminação cultural e numa territorialidade que a gente diria originária. No entanto, a sua operacionalização apresenta assimetrias estruturais, protocolos inexistentes ou frágeis, isso a gente sabe, né? Consulta posterior
a decisões já tomadas, exclusão de povos isolados ou de recente contato e invisibilização de comunidades quilombolas em arenas internacionais. Queria fazer um destaque aqui aos povos isolados e de recente contato. A pesquisa desses povos, elas precisam assegurar que o não consentimento já está previsto pelo próprio isolamento, ou seja, a própria condição de povos isolados já é uma resposta à Convenção 69 da OIT. Assim, o voto estatal em organismos multilaterais sobre clima, biodiversidade, mineração, infraestrutura, frequentemente invoca compromissos com direitos indígenas que não foram procedimentalmente consentidos. E é nesse ato que emerge o problema da veredicção. Para quem não sabe, veredicção ele é um trabalho já estudado nos últimos anos dos cursos do Michel Foucault no Collège de France, e a gente estuda as condições em que a verdade se coloca. A não consulta como ponto de partida analítico. O campo não parte da consulta, melhor dizendo, porque geralmente a consulta não é feita, né? A gente sabe a resposta do plano original, mas a gente vai partir da ausência da consulta. A não consulta, ela deixa de ser falha administrativa e passa a ser uma categoria analítica estruturante. A não consulta permite investigar silêncios produzidos institucionalmente, representações diplomáticas sem mandato, universalizações jurídicas sem escuta e traduções estatais de interesses não